turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olá, pais, professores, professoras. Eu sou a professora Giovana, do Ensino Fundamental 1, da turminha do terceiro ano. Hoje a professora está aqui para apresentar para vocês a aula de matemática, geometria. Vamos conhecer agora qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. EF03MA15, classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, o trapézio, paralelogramo, em relação aos seus lados, quantidade de posições relativas e comprimento e vértices. Para iniciar a nossa aula, eu apresento o tema para vocês. Geometria, o que são figuras planas? Para conhecer um pouquinho melhor e saber identificar essas figuras planas, a professora trouxe para vocês uma caixa com algumas formas, com algumas figuras, para a gente poder entender melhor quais são essas figuras planas. Nós vamos analisar agora a nossa primeira atividade, onde nós podemos observar as semelhanças e diferenças entre essas figuras. Nós podemos perceber que elas são figuras abertas, que eu tenho aqui figuras abertas e figuras fechadas. A professora vai circular somente as figuras que elas são fechadas, que existe uma semelhança entre elas. Então, nós vamos analisar linha por linha. Na primeira linha, nós temos a primeira imagem, que é uma imagem fechada. A segunda imagem, que também é fechada. A terceira imagem, que também é fechada. Duas figuras ficaram sem círculo, porque elas são abertas. Vamos analisar agora a segunda linha, continuando, circulando aqui as formas fechadas. Então, eu tenho o retângulo, o círculo, ele também é uma forma fechada. A próxima imagem também é uma forma fechada. Ficaram novamente duas imagens sem destaque, né? Que são as formas abertas. Vamos analisar agora a terceira linha. Então, eu tenho a primeira imagem, que ela é fechada. A segunda imagem, que é o triângulo, que ela também é fechada. A terceira imagem, que também é fechada. E a última imagem, que também é fechada. Agora, nós vamos contar quantas imagens a professora circulou nesta atividade que são fechadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a professora circulou 10 imagens fechadas. Mas agora, existe uma diferença entre elas. E qual é essa diferença? Nós vamos marcar um X nas imagens fechadas, que elas são somente com linhas retas. Então, vamos retornar aqui para a linha número 1 e marcar um X nas linhas retas. Então, eu tenho a primeira imagem. Depois, eu tenho a terceira imagem, que ela também é com linha reta. Na segunda linha, eu só tenho o retângulo, que ele é com linha reta, né? E na última linha, tenho somente duas figuras. Pensem aí com a professora qual é. A primeira figura, que é o triângulo, e a última figura, que é o losango. Ok? Então, vamos agora, somente para a gente retornar aqui no slide, analisar quantas figuras a professora marcou que são com linhas retas.
1, 2, 3, 4, 5 figuras. Vamos aprender agora as classificações e características dessas figuras. Existem dois grupos dessas figuras, os não polígonos e os polígonos. O que são os polígonos? São as figuras planas e retas que elas não se cruzam. Então, observando aqui o retângulo, o triângulo, o trapézio, elas são linhas que elas não se cruzam. Já os não polígonos são figuras não delimitadas por segmentos de retas, que podem ser abertas ou elas podem ser fechadas, como o círculo, como esta outra imagem. Então, deu para entender um pouquinho a diferença aqui, né? Dos polígonos e não polígonos. É só você lembrar em retas. Polígonos são as retas e os não polígonos são as outras figuras que elas são fechadas, mas elas não são desenhadas por retas, ok? Vamos identificar agora algumas características desses polígonos, que correspondem às figuras planas. Os polígonos, eles são objetos representados dentro de um único plano. O único plano, que é formado, são bidimensionais, ou seja, eles possuem duas grandezas, o comprimento e a largura. Agora a professora Giovana vai mostrar para vocês conseguirem identificar um pouquinho melhor quais são esses polígonos. Então, eu tenho a primeira imagem, que é o triângulo. Triângulo. Por que ele é polígono? Porque ele tem retas, ele tem comprimento e ele tem a largura. São figuras bidimensionais. Eu tenho também o quadrado. Olhem só o quadrado. São figuras que são por linhas retas. Elas também têm comprimento e têm a largura. Próxima figura é o retângulo. O retângulo, ele tem as linhas que elas são diferentes os tamanhos, mas mesmo assim, ela é um polígono, porque ele tem comprimento e ele tem largura. Ok? O trapézio, o paralelogramo, a única diferença que a professora quer que vocês entendam aqui, por que a professora colocou o círculo? O círculo, ele não faz parte deste grupo aqui, então nós vamos destacar ele. Ele é um não polígono, mesmo ele tendo comprimento e mesmo ele tendo largura. Ele é um não polígono porque ele não é uma figura que ele tem retas. Então, a professora vai marcar um X nesta figura, porque ela não faz parte desse grupo de polígonos. Ela é um não polígono. Ele tem comprimento, ele tem largura, mas ele é um não polígono, ok? Agora, como que nós podemos contar e comparar os lados das figuras planas? Então, novamente, a professora vai pegar a figura para que a gente consiga visualizar melhor como que eu faço essa contagem, essa comparação de figuras. Então, nós temos aqui o triângulo, e agora eu vou contar quantos lados tem esse triângulo. Então, nós vamos contar aqui a parte que é a linha da figura. Então, ele tem 1, 2, 3 lados. E nós vamos registrar essa quantidade de lados ali, próximo à figura. Então, o triângulo, ele tem 3 lados. Vamos analisar agora o quadrado. O quadrado, ele é com linhas retas. E o quadrado, sabe por que ele é chamado de quadrado? Porque ele tem os 4 lados do mesmo tamanho, os 4 lados iguais. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos registrar, então, a quantidade de lados
do quadrado. Agora, vamos analisar com a professora o retângulo. O retângulo, ele tem tamanhos diferentes de linhas, mas ele é formado por linhas retas. Ele é formado por linhas retas. Vamos fazer a contagem dos lados também. Dá 1, 2, 3, 4 lados. Então, vamos registrar aqui a quantidade de lados. As próximas figuras, vamos contar com a professora aqui na atividade mesmo, analisando a imagem, analisando a figura. 1, 2, 3, 4 lados também. Aqui no trapézio e no paralelogramo, eu também tenho 1, 2, 3, 4 lados também. Então, nós podemos perceber que a única forma geométrica que tem diferente aqui, a plana, é o triângulo, que ela tem 3 lados. Nós aprendemos, então, só para relembrar, que o polígono, eles são linhas retas. São as formas que são formadas por linhas retas. Mas existe outra classificação desses polígonos, que agora nós vamos aprender quais são os regulares e os irregulares. Qual a diferença entre eles? Os polígonos regulares, nós podemos observar que as retas têm a mesma medida. Ó. Os lados, as linhas, têm a mesma medida do quadrado, do triângulo, da próxima imagem. Elas têm a mesma medida. E a diferença entre o polígono irregular é que eles têm medidas diferentes. Então, se a professora, vocês aí de casa, observar, os lados do retângulo, eles são menores que o comprimento, que é a parte de cima do retângulo. Então, a diferença entre o polígono regular e o regular é somente para vocês observarem a medida. Então, vocês observando a medida, vocês já vão conseguir destacar qual é o regular e qual é o irregular. A geometria plana também está presente nas obras de arte. Então, olha essa obra aqui do autor, que é a Casa de Manhufe, que o autor fez utilizando as formas geométricas. E tem muitas formas nesta imagem que elas são as formas que nós aprendemos hoje, as formas planas, por segmentos de retas. O triângulo, o retângulo, o quadrado, o círculo, que é um não polígono, ele também utilizou nesta imagem. E agora, a professora vai destacar para vocês observarem essas imagens nesta obra de arte. A professora vai circular para vocês observarem aí as formas que o autor utilizou para fazer este desenho. Nesta imagem, vamos começar iniciando ela pela janela. O autor utilizou aqui na janela o retângulo, a professora vai estar destacando, ó. Aqui na janela, olhem só, uma outra forma com linha reta.
Ele utilizou o triângulo, que também é uma figura plana com linha reta. A outra figura que eu estou observando, olhem só, ele também utilizou, que são com linhas retas, polígonos. Na imagem da mesa, ele utilizou o trapézio, que eles têm as retas que são com tamanhos diferentes. Vamos observar mais. Aonde que eu consigo aqui identificar outras formas planas? O círculo, que ele utilizou, que o círculo também é uma plana, mas ele é um não polígono, né? Aqui embaixo, ele utilizou o quadrado. Então, ele utilizou várias formas nessa imagem. Várias formas planas que eu consigo identificar. Claro que a professora aqui colocaria vários círculos, várias identificações que aparecem em vários objetos que ele desenhou nesta imagem. Eu poderia estar destacando várias formas, várias figuras planas aqui. Algumas a professora já deixou bem certinho aqui para vocês conseguirem identificar melhor aí da casa de vocês. Agora vai um desafio para você aí na sua casa, estar fazendo um desenho. Você vai ser o artista de hoje. Analisando a obra que nós vimos na atividade anterior, que você viu que o autor, ele utilizou um monte de formas geométricas planas que nós aprendemos hoje. Então, agora o artista é você. Faça um desenho que tenha as formas geométricas que você aprendeu hoje. E somente para relembrar, você vai poder utilizar aí, como sugestão, o retângulo, o círculo, o quadrado, o triângulo e também o trapézio, o paralelogramo. Vai aí da sua criatividade. Quando você finalizar esta atividade, envie para a sua professora. Ela pode estar montando um mural virtual ou, se retornar para a sala de aula, poderíamos utilizar para montar um mural de exposição. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado o conteúdo, relembrado várias formas aí que vocês já conheciam nas séries anteriores, mas não sabiam que elas eram planas. Então, espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Um beijo e até uma próxima!